A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Muito boa tarde. Está no ar o programa A Torto e a Direito, edição de 2 de fevereiro de 2021. A Torto e a Direito é um programa semanal na Diana FM que vai todas as terças-feiras para o ar, às 18 horas, com repetição também ao fim de semana. Um programa que também pode ser ouvido na internet em dianafm.com. O painel de comentadores é o habitual: Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, a quem dou as boas-vindas. Partimos já para as notas de abertura e começamos pelo Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bento Anastácio. Boa tarde, Alberto Magalhães, e boa tarde aos nossos ouvintes também. Boa tarde. Eu começo com uma nota de pesar que não gostaria que fosse esta. Não gostaria que existisse. Morreu Simão Comenda. Simão Comenda foi um grande focado do Grupo Montemora. Um homem, meu amigo, e morreu com 80 anos, mas era uma pessoa até o momento saudável, morreu com Covid. Eu endereço daqui um grande abraço ao Simão, onde ele esteja, quer que ele esteja neste momento, sentido. Um grande abraço ao Zé Manuel Comenda, meu antigo cabo de um grupo de Montemor que foi. Um grande abraço de solidariedade à família do Simão Comenda, à mulher, aos filhos. E aproveito o falecimento de Simão Comenda e estendo esta minha nota de pesar a todos aqueles que vão partindo, principalmente nesta fase pandémica relativa ao Covid, e endereço daqui também, faço o endereço também daqui a todos aqueles familiares, amigos que estamos a ver partir, os nossos mais próximos, e portanto que isto termine rapidamente. Portanto, paz à alma de todos e que a situação melhore rapidamente. Portanto, este pesar é generalizado a todos quantos neste momento sofrem. Bom, eu sou alentejano porque nasci no Alentejo, porque vivo no Alentejo. Sou típico, não sou um alentejano atípico. E nós no Alentejo temos uma forma, os que cá vivemos, independentemente de sermos de cá ou não, os que vivem no Alentejo, que são também alentejanos naturalmente, têm o privilégio de desfrutar do tempo, da paisagem, e formar a sua forma de ser e de estar diferente de todos os outros, nem melhor nem pior, diferente. E muitas vezes, quando não temos nada que fazer ou que falar, como se não tivéssemos, falamos do tempo. E os alentejanos habituaram-se a contemplar o tempo e a forma como os fatores meteorológicos constituíam o tempo no tempo. E hoje é dia de Nossa Senhora das Candeias. E quando Nossa Senhora das Candeias rir, está o inverno para vir. Quando Nossa Senhora das Candeias chorar, está o inverno a abalar. Bom, estamos aqui com um dia que nem está a rir, nem está a chorar. Se nos remetermos para a borda d'água, diremos que é tempo incerto, ou seja, vai chover daqui para a frente, ou pouco, ou muito, ou nada. Esta é uma nota um pouco humorística, mas também para lembrarmos da Senhora das Candeias. E mesmo para terminar, se não estivesse tudo mal, aparentemente estava tudo bem, porque valorizando o acessório em detrimento do essencial, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa deram os parabéns a Abel Ferreira pela vitória do Palmeiras na Taça dos Libertadores. E ficamos por aqui, porque vamos ter tempo para falar do acessório, do essencial, de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa nos outros temas do programa. Essa é a nota de abertura do Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, olha, eu tenho duas, mas são rápidas e são internacionais. Uma para dar nota do golpe de Estado na Birmânia, que agora se chama Myanmar. Os birmaneses são muito castigados, têm sido muito castigados. Tiveram que aguentar uma ditadura militar desde 1962, depois houve uma abertura relativa em 2016, houve eleições, agora houve de novo eleições em 2020.
o partido emanado dos militares, ou que apoia os militares, ou apoiado pelos militares, obteve menos de 20% dos votos, e, portanto, não gostaram, ficaram humilhados, sentiram-se humilhados os militares, e ontem, que era dia de tomada de posse da Assembleia eleita, os militares regressaram em força, prenderam os principais líderes políticos, e eu não posso dizer líderes políticos da oposição, porque eles tinham ganho as eleições com 80 e tal por cento de votos, e prometem eleições, os militares prometem eleições para daqui a um ano. Entretanto, um pormenor também humorístico, como diria o Ricardo, é que a comunidade internacional protestou, vários países protestaram, os Estados Unidos, a Alemanha, etc. E a China, que sempre apoiou a ditadura militar da Birmânia, o que é que fez? Apelou para que a comunidade internacional não complicasse ainda mais a situação. É extraordinário. E o Conselho de Segurança vai reunir de emergência. A outra nota, muito curta, é só para dar nota também de que este fim de semana, no domingo principalmente, houve manifestação na Rússia em dezenas de cidades. Foram 3.000 pessoas presas. Acho que é o cômputo geral dessas manifestações. Porquê? Porque por causa da prisão e do julgamento do Navalny, o chefe da oposição, que começa hoje. Pronto, era só isto. E, finalmente, a nota de abertura do Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, a quem faz o favor de nos não deixes boas discutir. tardes aos meus amigos. Esqueci-me, mas já tinha dado off the record. Desculpa, Bento. Eu trago uma nota que tem a ver com aquilo que nós fazemos aqui, que é dizer o que queremos e o que nos bem nos apetece e o que nos vai na alma, e é o que eu faço, em que digo o que penso, o que me vai na alma, e asneiras também digo frequentemente. Mas é um direito que tenho. Isto vem a propósito de quê? Vem a propósito de nós pensarmos que estamos em democracia e que vivemos num paraíso em que há coisas que já não acontecem, há coisas que já não existem. Nós partimos do princípio que vivemos numa Europa democrática onde supostamente não haveria presos políticos. No Estado vizinho espanhol, além dos presos políticos da Catalunha, será preso, dentro de 8 dias, um músico. O Pablo Hasél vai ser preso por ter feito uma canção em que chamava pasme-se, corrupto ao rei de Espanha, que dizia, como naquelas rimas de rappers, que não havia dinheiro para os serviços nacional de saúde nem para o desemprego em Espanha, mas que havia dinheiro público para as amantes do rei. Ora, isto vai custar um jovem músico 2 anos de cadeia na democrática Espanha. Portanto, não vai ser nem na Venezuela, não vai ser, muito menos em Cuba, que não tem presos políticos, não vai ser na Coreia, provavelmente porque não há rappers na Coreia. Mas esta é uma sentença que poderia ser bem de um país como a Coreia ou como a China. Não me parece que seja de ser admissível num país da União Europeia. Outra tem a ver também com o nosso país e o mesmo assunto, a mesma liberdade de expressão. Eu vou ser neste momento solidário com Manuel Moraes, pessoa de quem já falamos aqui logo no início dos primeiros programas, quando foi da manifestação dos polícias na Assembleia da República. Quando foi disso, disse o Manuel Moraes que achava uma aberração ter sido carregado um deputado em ombros
para falar às massas. Ora, Manel foi punido com 10 dias de suspensão. É absolutamente incrível como isto acontece. Não aconteceu rigorosamente nada aos polícias e aos guardas que transportaram o energúmeno do deputado para usar da palavra numa assembleia de polícias, o que é ilegal, o que é, além de imoral, é inconstitucional. A esses senhores, o mesmo comandante ou diretor nacional da polícia que desautorizou o ministro, acaba de ter esta atitude. Até hoje, nenhum polícia tinha sido, por esta manifestação, tinha sido punido ou tinha sido admitido. E bem, agora, o Manuel Moraes, pessoa que estimo, e que eu costumo dizer que é um orgulho de um cidadão ter polícias como este, é um senhor que é licenciado em Antropologia e que fez uma tese de mestrado pré-Bolonha, onde dissertou sobre as ideologias de extrema-direita a entrarem na polícia e sobre o caráter racista que existe dentro das polícias. O que não é nem mais nem menos do que o que disse o Conselho Europeu de Segurança, em que dizia que um dos problemas da segurança para os europeus era a extrema-direita organizada na polícia. Ora, o Manuel Moraes foi ouvido também na Assembleia da República sobre este assunto e sobre o que ele disse na Assembleia da República foi levantado um processo disciplinar. Nós vivemos num Estado democrático onde um comandante da polícia se dá ao desplante de levantar processos disciplinares a um cidadão que vai depor perante uma comissão parlamentar. Nenhum cidadão se pode recusar a depor perante uma comissão parlamentar e, muito menos, ser punido disciplinarmente por ter prestado declarações enquanto cidadão ao órgão supremo de poder neste país. É sobre isto que eu vos queria alertar. Numa altura de pandemias, numa altura difícil como estamos, atenção, a liberdade há vezes que não passa por aqui. Bento, eu não percebi muito bem se o Bento estava a exigir a punição dos agentes que carregaram André Ventura às costas ou se estava a pedir ou reivindicar a despenalização do Manuel Moraes ou se estava a pôr tudo no mesmo saco, não percebi o que é que era. Não, obviamente que estou a pedir, a exigir que seja levantado o processo contra o agente Manuel Moraes. E portanto, não condena o facto do agente, enquanto cidadão, carregar aos ombros que ele quiser, seja o Ventura, seja quem for, não? Isso é problema do cidadão. Certo. Está bem. O Ventura ou o Jorge Jesus, no caso dele. Sim, claro. Jorge Jesus, coitado, agora precisava mais porque está doente. Também posso dizer, pronto. As melhoras para o Jorge Jesus. Foi infeliz no exemplo, para não dizer o diabo que os carrega. Mas agora, o que não pode acontecer é um cidadão que utiliza uma expressão que é adequada ao que aconteceu, ser punido por isso. Isto já vem de trás. Eu não tenho a certeza, mas eu ouvi essa notícia na televisão, mas foi assim por alto. Sim, não... Alberto, eu que falei disto nessa altura, tu disseste que era para não se ligar àquilo, porque seria arquivado de certeza absoluta. Se calhar disse. Mas é só para dizer. Pareceu-me que o motivo que invocam para o castigar era ele ter chamado um nome qualquer, daqueles que tu costumas também chamar, ao deputado André Ventura, ter chamado aberração. Não. O que ele disse... Na televisão pareceu-me que era esse o motivo. Não, personificou a aberração no não, ele disse que aquele facto
aquele Sim. facto, o carregar o deputado às costas, era Sim. uma aberração. Não, Disse que o senhor era uma aberração. Foi o que ele disse. Mas eles não deram a notícia assim. Não. Pois, Eu entendi. pois. Eu Eles não entendi. deram a notícia assim. Não, eu entendi que de facto ele terá adjetivado o senhor, o André Ventura, de aberração. Pois. Que também não é nada do outro mundo. Quer dizer, Não, não, mas quer está dizer, bem, isso aí é discutível, não é? Mas, É um deputado. Sim. É um deputado. É um Ok, deputado. é um deputado. E ele era polícia. Muito bem. É a Bom, polícia. vamos em frente. Ora, vamos falar das vacinas contra a Covid-19. Multiplicam-se os casos de tomas indevidas antes do tempo, antes das fases que essas pessoas deviam ter sido vacinadas. Começamos pelo Ricardo Freixal. Perguntava-lhe se fica escandalizado sempre que são noticiados estes casos. Ou seja, de pessoas que dentro do próprio sistema de saúde, do serviço de saúde, se antecipam a outras pessoas que são prioritárias e tomam a vacina. Fica escandalizado, indignado? Bom, Qual é o estado de espírito? Bom, fiquei isso tudo quando ouvi falar no primeiro caso. Depois, quando sucessivamente continuo a ouvir falar de mais casos e mais casos, fico cada vez mais indignado e cada vez mais revoltado. Ou seja, à medida que o plano vai avançando, chegamos à conclusão que de facto não havia plano. E a primeira vez que eu ouvi o senhor, como é que ele se chama, Francisco Ramos, falar na televisão, pensei, bom, este plano, porque é um plano também que está confrontado com uma situação nova, enfim, com limitações de várias ordem, é um plano que pode ser dinâmico e, portanto, há sempre lugar a haver correções ao plano. Mas, de facto, as correções são por cima das correções e chegamos à conclusão que não havia plano, que há muita desorientação e depois, o pior de tudo, é que há muita aldrabice. E aqui, pelo amor de Deus, quer dizer, aparece tudo. Aparece tudo. Eu disse aqui no programa anterior que, ou seja, tomara nós que todos estes, que não são espertos, todos aqueles que dão o passo à frente indevidamente, e que põem as mãos à frente e põem tudo à frente, indevidamente, tomara que todos estes e nós também estivéssemos vacinados no primeiro dia, mas isso é impossível. Então, esta gente, esta maltinha, vou começar a tratá-los por maltinha, esta maltinha, e vou estender depois a abordagem da maltinha ao próximo tema que vamos abordar, que eu propus. Esta maltinha anda aqui a passar à frente daqueles que eventualmente são, de facto, prioritários. E a troco de tudo, a troco de política e a troco sabe-se lá do quê. Este Francisco Ramos eu não o conhecia, parece que fez parte já de vários governos do PS, e depois, cúmulo dos cúmulos, o PS aparece aqui ligado a estas questões como a labareda aparece no fogo. Quer dizer, é muita coincidência, é muita coisa. Isto é muito compadrio e cheira muita corrupção e é muito mau. Este senhor fez parte, parece, de vários governos do PS, já acumulou vários cargos de direção em vários organismos públicos e, quer dizer, não fez nada a não ser aqui ofender 500 mil portugueses, independentemente de em quem eles tenham votado. Portanto, o senhor seguiu comodamente, de uma forma ignorante, anedótica e atrevida, o traçar do perfil de 500 mil portugueses só porque eles colocaram uma cruzinha num determinado quadradinho. Isto é muito grave. Isto não pode ser desempenhado, não pode ser feito por ninguém, muito menos por um responsável pela coisa pública. E, neste caso, por um ato que devia ser da mais elevada nobreza, que é o ato da vacinação numa situação de pandemia como temos. E agora parece que ou seja, isto é de norte a sul do país, são os presidentes das câmaras, são os assessores, são mais as direções dos lares, mais os amigos, os familiares mais próximos dos diretores dos lares e os mais afastados.
são os administrativos da Segurança Social de Setúbal, são os administrativos do INEM. O INEM também é uma força, com todo o respeito pelo desempenho dos profissionais do INEM, mas também aparece aqui já muita coisa, foram os helicópteros, agora é as vacinas. Depois vacinam, imagine-se, sobraram 11. Se o ato já é irresponsável, aparecer na televisão a justificar a vacinação, coitados dos homens, os 11 da pastelaria que ali estavam, os 11 funcionários da pastelaria, que aceitaram, pois com certeza. Agora, isto cheira, isto trazanda a vigarice, trazanda, e depois mais, ninguém demite ninguém. Todos estes homens acabaram por se demitir, uns por vergonha, outros porque já levavam a carrada de palha, e a carrada de palha, eu metaforizo aqui com um lavrador que vendeu umas carradas de palha a um negociante, e o negociante, aquele que era mau negociante, não lhes pagou. E o lavrador apanhou ali na Praça de Giraldo, numa terça-feira, e disse, então você, bom, travaram-se de razões, e o lavrador deu uns tabefes no negociante, e o negociante disse, então, por este preço posso lá ir buscar mais umas carradas? Ouça, levou a palha, arrecadou-se, e esta malta leva as vacinas, arrecada-se e só se vai embora porque querem. É muita impunidade, Isto deve ter sido empurrado, pá. É muita impunidade. Mas, Ricardo, o que é que acha que isto acontece? Enfim, é a lei da sobrevivência, acontece. Bom, não, mas isso mas esse instinto selvático no bom sentido, animal, e nós somos animais, embora não estejamos na selva, mas temos normas de conduta em comunidade, somos diferentes da vida selvagem, por isso. E, portanto, há que respeitar minimamente as normas. E depois, quando há a tendência para pôr o pé fora de pisar o risco ou ultrapassar o risco, porque isto não é a mesma coisa do que estacionar mal o carro uma vez sem que o polícia veja. Não é? Isto é muito mais grave. Isto tem que ver com a falta de respeito pelos outros ao mais elevado nível. Ou ao mais baixo nível, naturalmente. Isto é inimaginável por qualquer pessoa que se atenda como pessoa de senso, já não precisa ser de bom senso. E depois acontece, sobretudo, porque não há regulamentação, não há quem regule. Porque se esta gente fosse de facto regulada, agora discute-se, e quando as pessoas põem em causa, mas acha que as pessoas que levaram indevidamente a primeira dose devem levar a segunda? Por uma questão de gestão de recursos, se calhar devem levar. Agora, não é argumentar da forma descarada e atrevida, como o Sr. Francisco Ramos argumentou, utilizando 500 mil portugueses. Ou seja, são todos idiotas, só a maltinha da governação e do poder é que são as inteligências. Pelo amor de Deus, portanto, isto ultrapassa tudo. Oxalá que nós todos possamos ser vacinados na nossa vez, no nosso timing, que haja alguém que ponha a regulamentação e que ponha ordem nisto. Se for preciso, mas o Sr. Francisco Ramos, bom, e depois já vamos a mais, o Sr. Francisco Ramos e quem está por cima do Sr. Francisco Ramos, e a ministra e tudo, ou seja, as lágrimas, com todo o respeito pelo momento de emoção que a senhora possa ter tido, as lágrimas que a senhora, que chama criminosos aos outros que pensam de forma diferente do que ela, estou-me a referir à Ministra da Saúde, derrama na televisão, são insignificantes, podem ter significado para ela, mas são insignificantes para a quantidade de lágrimas derramadas por tudo aquilo que está a passar com a pandemia em Portugal. E ela é uma das responsáveis. Mas já vamos depois ao resto. Mas claro que estou indignado e a minha indignação cresce e a minha revolta cresce à medida que crescem os casos. E à medida que vou reparando que todo este sistema é nada e transanda a incompetência. E, portanto, eu digo isto perfeitamente sentido e não sou especialista. Já disse aqui outro dia que nós não somos aqui especialistas. O que somos é seres humanos, somos cidadãos e temos capacidade para entender e para entender tudo aquilo que por vezes nos querem esconder. Que há incompetência neste momento. Muito bem. Vamos lá saber a opinião do Alberto Magalhães. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Já falámos aqui, não é? Mais do que uma vez já sobre isto. Muitas vezes Mas agora parece uma bola de neve. Cada vez vão aparecendo mais casos. Sim. Isto é sempre um problema quando se começa a misturar a sociologia com a psicologia. Eu vou tentar começar pela sociologia da coisa, porque de facto
podíamos dizer assim, não, isto é um problema de cada um, são os indivíduos, uns são mal formados e há indivíduos mal formados em todos os países, isto acontece em todos os países, é inevitável, por melhor que seja um plano e melhores que sejam as garantias, não é nada disso que se passa. Este plano parece um passador, tem buracos por todo o lado. Esta é que é a verdade. E a verdade é que, tal como o Ricardo estava a dizer, nós daqui a bocadinho já vamos falar dos políticos, não é? E da pandemia do ponto de vista dos políticos e dos governantes. Deixo isso para depois, mas para já tem que se dizer. A Ministra da Saúde, ao chamar criminosos às pessoas que criticam a sua atuação, primeiro, é antidemocrática. Segundo, tenta tapar sol com uma peneira, o que não é possível. Vamos ver o plano, por isso eu vou começar pelo plano de vacinação, tentar ser rápido. O plano permitiu, vamos ver, um plano que permite que quando chega à administração da vacina, utentes de lares e funcionários que trabalham com esses utentes, que dão assistência a esses utentes. Quando chega aí, é absolutamente vago e não diz assim, isto não é para administradores nem administrativos dos lares, é só para os funcionários que trabalham com os utentes. Portanto, o plano permitiu que diretores de lares definissem a lista de... Pior, deixou na mão dos diretores a definição de quem é que devia ser vacinado, quando isto é um problema de prioridades e quem sabe definir quais são as prioridades em saúde é o pessoal de saúde. Portanto, as prioridades deviam ter sido definidas pelos médicos assistentes dos lares, não pelos diretores dos lares. Isto para mim é óbvio. Os lares têm que ter um médico, têm que ter enfermeiros. Portanto, essas pessoas, esses funcionários dos lares, pessoal especializado de saúde, é que devia ter feito as listas, não os diretores e os administradores das fundações que têm lares. Isto para começar. Segundo, eu ainda não li o plano de vacinação, confesso. E como ele está sempre a mudar, se calhar não valia a pena ler, porque amanhã pode ser diferente. Mas o que eu pergunto é, já antecipadamente, será que bombeiros e polícias com funções apenas administrativas ou diretivas também vão ser vacinados? Deixa a pergunta. Voltando ao plano, o plano não prevê mecanismos para evitar a fraude. Não prevê mecanismos para evitar a fraude, pura e simplesmente. Não prevê a fiscalização da aplicação do plano. E não prevê consequências para quem abusar da vacinação. É extraordinário. Hein? Portanto, do ponto de vista preventivo, o plano não existe. O plano ainda por cima não previa sequer uma lista de suplentes para evitar estragar sobras. Porque esta treta das sobras é uma treta. Qualquer administrador, qualquer gestor minimamente avisado, sabendo que há frascos de 5 vacinas que podem ser esticadas até 6, se tivermos as seringas convenientes, e que não gastam que não gastam ou não desperdiçam, digamos assim, tem que fazer as contas. Tem que fazer as contas. Eu já vou fazer as contas, que é para as pessoas verem que não é difícil fazer as contas. Agora, que não se esteja... Bastava dizer assim, às pessoas que vão ser vacinadas ou às instituições que vão ser vacinadas, vocês vão ser... A vossa vacinação é no dia 15. Mas atenção que podem ser chamados no dia 14. Podem. E se a pessoa disser, posso ser senhor, se for chamado no dia 14 também posso ir. Então você fica suplente. E no dia 14, havendo vacinas abertas a mais, então chama-se as pessoas que estavam para o dia 15 como suplentes. E assim sucessivamente. Isto não era difícil de planear, mas não foi planeado porque não foi pensado. E não pensarem é uma forma de incompetência completa, digo eu. Depois, conclusão, o plano é visivelmente mau.
E as coisas têm corrido mais ou menos, tirando os roubos e os desvios, é verdade, têm corrido mais ou menos porque o pessoal de saúde tem muita experiência de vacinação. Caso contrário, a situação ainda seria pior. Em relação às más utilizações das vacinas, eu acho que há dois tipos, sobretudo, de más utilizações. As más utilizações imbecis. O exemplo é a do INEM do Norte, do delegado do Porto do INEM. Isto é, era competência, ou melhor, era obrigação do doutor António Barbosa ter suplentes disponíveis. E mais, agora vamos ao caso das sobras. Se eu tenho 20 pessoas para vacinar e me dão 4 frascos de 5 doses, mas se eu sei que consigo extrair 6 doses de cada frasco, então bastam-me 3 frascos. Bastam-me 3 frascos para eu vacinar 18 pessoas. 6 vezes 3, 18. É uma conta simples de multiplicar. Ora, portanto, eu não vou abrir um frasco de 6 doses para dar as 2 que faltam. Vou guardá-lo para o dia seguinte. E a vacina não se estraga logo, ainda dura uns dias. Portanto, vou guardá-lo para o dia seguinte e vou chamar os suplentes. Se não, vou guardá-lo para o dia seguinte, se não puder chamá-los no próprio dia. Claro, óbvio. Portanto, tudo aquilo que o senhor Barbosa, ou o doutor Barbosa, disse que preferia prevaricar a mandar vacinas para o lixo, é tudo treta. Porque ele tinha que ter este raciocínio simples quando abriu os frascos das vacinas e quando se pôs a vacinar a malta da pastelaria. Aliás, não se percebe como é que se vacinam 11 pessoas com sobras. É preciso haver muitos frascos abertos e nem se percebe bem a gestão da coisa. Mais estragos imbecis. Por exemplo, o despiste na autoestrada de um transporte de vacinas, provavelmente se fosse mais devagar ou se tivesse cuidado não se tinha despistado. Outro desperdício enorme, imbecil, as 600 doses estragadas porque uma arca frigorífica se estragou um quarto de hora depois de carregada de vacinas. Eu até me custa a crer, não é? E ninguém reparou que a arca estava estragada. É uma coisa absolutamente inacreditável. Depois vamos aos abusadores. Os diretores de lares incumbidos pelas as nossas autoridades. E reparem que isto começa depois também, tem outros contornos, porque depois a gente vai ver, quando os primeiros casos começaram a aparecer, os primeiros casos de abusos, tivemos o Ministério da Segurança Social, do Trabalho e da Segurança Social, a dizer que não tinha nada a ver com isso, que só fornecia as listas que eram feitas pelos lares e que só fornecia as listas ao Ministério da Saúde e que o Ministério da Saúde é que tinha que controlar a coisa. O Ministério da Saúde devolveu a responsabilidade dizendo que ele recebia as listas e não era fiscal, tinha que vacinar quem vinha na lista fornecida pela Segurança Social. Isto é uma coisa inadmissível. Dois ministérios a dizer que não mandam e que nenhum deles é responsável por aquilo que devia ser responsável. Depois, voltando aos abusadores, os diretores de lares, portanto, fizeram as listas e consideraram-se prioritários. É um abuso. Os diretores de serviços públicos que incluem funcionários administrativos e se auto-incluem, como por exemplo aconteceu no INEM e no Instituto de Segurança Social, mais abusos. E agora apareceram os mais refinados e mais imbecis. É que são ao mesmo tempo refinados, abusadores refinados e imbecis, que são aqueles que vêm dizer, ainda agora o diretor de Viseu, de um lar em Viseu, veio com essa desculpa manhosa, imbecil, mas refinada, que é que ele vacinou a filha médica e a mulher, que não tem nada a ver com saúde, porque elas ofereceram-se para voluntárias no futuro, quando a vacina fizer efeito. Quer dizer, se isto pega, agora toda a gente vai começar a querer ser voluntária. É uma maneira de alcançar a vacina, é propor-nos como voluntários para ir tratar de utentes de lares ou de outra coisa qualquer. É absolutamente inacreditável. Não é? Nós temos que enfiar o barrete. Sim, senhora, então a sua filha é médica,
foi agora vacinada para daqui a 20 e tal dias ou um mês, quando a vacina já estiver pegado bem, ela vai ser voluntária. Somos parvos, malucos ou o quê? Como é que isto pode ser? E fico-me por aqui para não falar Muito bem. demasiado tempo. Bento Anastácio, a sua opinião de quem é a culpa? É das pessoas ou aqui há também alguma culpa que se pode atribuir às autoridades, aos cargos de desfia, quem ocupa esses cargos? Eu acho que há dois tipos de pessoas que usaram abusivamente da vacina ou das sobras. Sobras é uma coisa que me mete alguma coisa, mas pronto. Há as que foram por, como há bocado disse o Alberto, haver uma falta de clareza, uma falta de rigor nas diretrizes. Ou seja, ficam 300 buracos numa legislação, chamemos-lhe assim, e esquecendo-se que o Tuga é especialista em procurar buracos na lei. Pronto. Ora, mas a forma como essa vacina foi tomada, há, como sempre, uns por dolo, e a esses lá irei, e outros que acabam por ser vítimas da própria má gestão da coisa e que, por um ou outro motivo, foram indevidamente vacinados. Eu acho que neste caso se contarão pelos dedos das mãos. Pronto, poderá ter acontecido uma coisa destas, que é normal acontecer em todo o lado. Nós temos um serviço e uma experiência acumulada em termos de vacinas que nos permite que as coisas tendencialmente corram bem. O problema está na filha da expertise de alguns dos autores destas coisas. Nós falamos aqui a semana passada no caso Reguengos. O caso Reguengos não é igual ao caso Pastelaria. Se me faço entender. Não, não é. Não é. É um bocadinho diferente. É um bocadinho É um bocadinho diferente. Uma coisa é haver para ali um frasco a mais. E então, a quem é que se dá o frasco? Epá, há malta que aqui ao pé, quem é que eu conheço a quem lhe dê isto? Mas isso não se admite num diretor. Isso não se admite num diretor do serviço. Eu estou a falar do ponto de vista de quem recebeu a vacina. E depois há um diretor que é incompetente e que resolve que é melhor dar a vacina a quem quer que seja. Claro. Então chega ali, ali a malta da pastelaria, onde a gente vai e vai toda a gente e que estão ali em serviço ao público, bora lá vaciná-los. E mais o da Mas Casa porquê é que não telefonou para os bombeiros? Ou para a esquadra da polícia? Exatamente. Houve sítios em que isso aconteceu. Mas houve sítios em que isso aconteceu. Em que, acho que até aqui bem perto, em que o que faltou passou e bem para uma categoria prioritária seguinte. Esta é que era a lógica. Bento, mas há aqui uma questão. Uma coisa é chico espertice, é alguém passar à frente do outro na fila do supermercado, não sei o quê. Bem, isso é uma coisa. Agora, com as vacinas já estão ali à mão de semear e as pessoas só podem usar dessa chico espertice ou desse abuso se tiverem cúmplices hierarquicamente superiores. Obviamente. E isso é que é o grave. Isso é que é o grave. O grave está aí. O grave é esse, era o que eu estava a dizer. E depois isto vem sempre aqui conotado com uma certa franja de responsabilidade. Exatamente. Aí, era aí que eu ia dizer. Por isso é que eu estava a dividir em dois grupos as pessoas que tinham sido indevidamente vacinadas. Não, e aí... caso, e depois, agora voltemos ao caso de quem, deliberadamente, premeditadamente, usando e abusando do estatuto que tem, profissional, etc., se habituou com as vacinas.
Depois apetou-se com ele, e depois há coisas ridículas, como aquela como aquele argumento que usou, como aquele que falou o Alberto, ou a da senhora Presidente da Câmara de Portimão, em que também vai ser agora dá Essa tem apoio medo de se contaminar virtual, online. Tem medo de se contaminar online. dá apoio online. E isto não é a mesma coisa. Isto é de uma gravidade suprema. Eu acho que o ato desta senhora ou do senhor de Reguengos devia, no mínimo, implicar perda de mandato. Mas não, mas o problema E é estas esse. coisas deviam implicar cadeia. Claro, mas é que neste Cadeia. momento a situação só por si é grave e neste momento vive-se num regime mental que parece que compensa violar a lei. Há um nítido benefício do infrator, nitidamente, e ninguém demite ninguém. Quer dizer, as pessoas... Mas quem? Quem é que demite quem? Não, claro que não. Esse é um assunto que vamos tiveram vergonha na cara. Esse é um assunto que Houve 2 ou 3 tiveram vergonha na cara e que saíram. Claro, O resto tiveram vergonha. São umas justificações estúpidas. Mas tiveram vergonha, se tivessem vergonha na cara. Já foram-se embora, pronto. Não tinham feito primeiro. Claro, exatamente. Isso é outra coisa. Outra coisa. E isto serve para ver o que é nestas alturas das pandemias e das guerras e de não sei o quê, e eu, infelizmente, já tinha experiência de guerra, agora passo a ter também de pandemia, e esta é mais fácil de passar. Surge sempre ao de cima o que há de bom e o que há de pior no ser humano. E assim como há milhares de pessoas que estão a fazer voluntariado, altruístas, etc., que não se lhes pôs a ideia de poderem vir a ser vacinados antes e só depois é que iam para a rua ou que iam para os lares tratados das pessoas, essas pessoas continuam a existir. E eu, de facto, continuo a pensar que houve um erro qualquer no processo de evolução da espécie e nós estamos a passar por uma altura em que, de facto, a única coisa que vem ao de cima é, de facto, o pior. Mas há muita gente boa. Exatamente. A trabalhar. Porque senão já nos suicidávamos todos. Quer dizer, porque, de facto, o que vem ao de cima é que a espécie humana, de facto, tem exemplares que... Deus me livre, foram de facto só a única justificação é um erro qualquer no processo de evolução da espécie. Muito bem, não sei se ainda querem fazer mais algum comentário sobre este assunto. Eu queria fazer um comentário. Então vamos fazer rápido, começamos pelo Ricardo. O Ricardo que é assim a ordem. Ricardo, não quer dizer nada? Não, eu acho que já disse que... Não, eu queria fazer um comentário. Nada, melhor fora que este tema não viesse aqui. E havia lá que alguém ponha atento nisto, porque senão este plano de vacinação contribui não para o estabelecimento de uma imunidade de grupo, mas juntamente com tudo o resto que é acessório para a tentativa de estabelecimento de uma impunidade de grupo, que é muito grave. Essa já é antiga. Alberto Magalhães, diga lá então o que é que... Não, eu só queria chamar a atenção, que de facto, queria sublinhar uma coisa que o Ricardo disse que eu me esqueci de sublinhar. O autor do plano, ou melhor, a Task Force, o chefe da Task Force, que fez o plano de vacinação, primeiro, o plano já de si não é grande coisa, ao contrário da maior parte dos países da Europa, que começaram por vacinar aqueles que morrem mais abundantemente, que são as pessoas com mais de 80 anos, começou-se por outro lado. Agora é que vai chegar à altura dos mais de 80 anos, ou foram incluídos depois. Depois tem estes buracos todos, não é? Porque é como dizia o Bento, em alturas de guerra e de pandemia há a tendência evolutivamente normal, biologicamente normal no ser humano de se salvar a ele e aos que lhe estão próximos, à família e aos amigos, à malta que está mais próxima. Isso é uma tendência natural do ser humano que obriga os seres humanos a terem hierarquias, e as hierarquias servem precisamente para que não haja abusos em benefício próprio ou da família. Isso era que se não começasse pelas hierarquias. O problema é quando as hierarquias... O problema é quando as hierarquias... Aí é que as hierarquias começam a vacinar os familiares. Isso é que é o problema.
E é um mau princípio republicano. Porque o princípio republicano é por a República e as leis da República acima da família. Portanto, estamos conversados sobre isto. Isto é, o próprio diretor da Task Force, era isso que eu queria sublinhar naquilo que o Ricardo disse, que tem toda a razão, quer dizer, vai chamar, que propósito é que ele chamou os 500 mil votantes no André Ventura, quando o jornalista lhe perguntou se achava bem que as pessoas que se vacinaram ilegalmente ou contra o plano, fora do plano, tomassem a segunda dose. Quer dizer, eu acho que é óbvio, por exemplo, os pasteleiros lá do Porto, que foram vacinados pelo senhor do INEM, claro que devem tomar a segunda dose. Isso é para eticamente não é um dilema moral. É óbvio que têm que tomar a segunda dose, pois eles foram vítimas inocentes de uma prevaricação superior, com que não têm culpa absolutamente nenhuma. Agora, o diretor do Lar de Viseu, mais a mulher e a filha, não sei o quê, tomarem a segunda dose, já é discutível, e não são só, de certeza, os votantes do André Ventura que podem pôr em questão se é moralmente aceitável eles receberem a segunda dose. Suponho que já todos receberam a segunda dose, porque isto já quando se soube já se calhar já tem a casa. Digo eu. Mas bem, Bento Anastácio. Não cabe. De facto, o senhor perdeu nas eleições. Ficou um bocado magoado, porque ele era apoiante da Marisa Matias, que teve 3,9 e, portanto, teve muito menos de 500 votos, não é? Mas isso não lhe dá o direito de se aproveitar do seu cargo numa entrevista que tem a ver com vacinas e vir chamar as eleições presidenciais. E se fosse eventualmente... É com gente desta que o António Costa... Nada, isso fosse... Por amor de Deus. Alberto Magalhães, isso fosse... quase sobre isso não, claro. Ora... Bento Anastácio. Eu não consigo, eu não ouvi as declarações do senhor em relação aos votantes ou de tal desilustre candidato. Mas eu percebo perfeitamente, se me apetecer dizer mal do governo, perguntarem o resultado entre o Gester e o Boafé, eu faço aqui uma dissertação que acabo a dizer mal dos ministros todos. Mas isso é uma forma. Eu não ouvi, portanto não vou pronunciar sobre isso, mas penso que ele deveria estar a associar o QI do votante médio desse senhor com outros argumentos parvos. Não, era a justiça popular. O que ele invocou foi que os apoiantes do André Ventura eram a favor da justiça popular. Eu duvido muito que sejam a favor de qualquer coisa que seja popular. Eu, por um acaso, sou, como sabem, defensor da democracia popular e o que implica uma justiça popular com regras, não é em plenário. Portanto, vamos lá ver se a gente se entende. Portanto, porque a justiça popular é de facto... Ele devia querer dizer justiça populista. Pois, devia querer dizer outra coisa. Porque às vezes nestas coisas as palavras dizem uma coisa e os conceitos certos são outra. Deixemos a justiça popular do outro lado, porque é em oposição à justiça burguesa, que tem a ver com o acesso à justiça e por outra coisa por aí fora. Portanto, e essas questões não são para discutir agora porque... eu só queria dizer mais uma coisinha, Bento. Eu acho que o António Costa devia pôr naquele lugar um militar, comandante da Task Force, um general especialista em logística e honesto. É só isso. Muito bem, fica registado. Vamos lá então avançar para o próximo tema, o tema do Ricardo Freixal. Os profissionais de saúde que lutam até a exaustão merecem dirigentes e governantes competentes. Ricardo, vamos continuar na mesma linha. Sim, qual a mesma linha? Na mesma linha de sim. A torta e a direito. Bom, não, eu estava durante o fim de semana, vi um programa numa qualquer cadeia de televisão sobre o historial de um doente Covid que
passou 6 meses nos cuidados intensivos, 4 dos quais sedado, e 2 em cuidados intensivos também, ainda que consciente. Claro que ficou com sequelas relativas ao estado pelo qual passou, e sensibilizou-me o caso, naturalmente, sensibilizou-me o caso, e sensibilizou-me a forma carinhosa, agradecida, grata, como este doente Covid, que levou uma salva de palmas grande quando abandonou as instalações do hospital, dos hospitais, do último hospital, não sei, porque ele foi transferido de um hospital para o outro, de todos e a forma carinhosa como ele foi grato e está grato a todos os profissionais de saúde que o trataram, a todos os auxiliares, a toda a gente que o tratou no hospital. Eu já fui, já estive hospitalizado por causas quiçá menos graves do que Covid, deixa lá que não venha a estar, e tenho também uma boa experiência, já fui intervencionado uma vez ou duas e tenho uma experiência e sou grato ao pessoal de saúde que me tratou bem. Tive um caso ou outro em que, não, mas isso foi um diagnóstico, enfim, uma coisa a roçar o caricato, mas esses não contam. E, portanto, neste momento da pandemia, perante toda esta desorganização, toda esta falta de meios, que leva à ruptura, inclusivamente, imagine-se, à ruptura que provoca as filas de ambulâncias. Eu tremi todo porque eu via paralelamente que, num determinado dia, se tivesse existido um acidente de viação na IC19, os bombeiros do local não tinham ambulâncias disponíveis para acorrer ao acidente. E tudo isto acontece por falta de planeamento, por falta de organização, por incompetência. E eu digo mesmo incompetência porquê? Porque andamos aqui há muitas semanas, há meses, a dar o benefício da dúvida a quem nos governa e dizer que é um caso novo a pandemia, é um caso novo, portanto é muito difícil, é de facto muito difícil. Mas não é por acaso que nós somos o pior país do mundo em número de infectados, o pior país do mundo em termos de mortos. Enfim, não é por acaso. Isto é muita incompetência. E é transversal aos vários ministérios. É o Ministério é só bizarrias, é o Ministério da Administração Interna, é o Ministério da Saúde, com os diretores-gerais, com a ministra que chora à televisão, não sei o quê. Isto é um show, é um show para distribuir vacinas, é um show para abrir a vacinação no lar, não sei o quê, que é um ato nobre, mas que é um ato normal, e o que temos é que arregaçar mangas e não andar feitos a aparecer na televisão com sorrisos descarados e a deitar para trás das costas os problemas de facto graves que estão a passar. De facto, desmantelámos, embandeirámos em arco quando foi do primeiro confinamento e desconfinamento. Politicamente aproveitaram-se, os nossos governantes na altura aproveitaram-se do facto de termos eventualmente ultrapassado aquela primeira vaga, andaram a almoçar o Ferro Rodrigues com o António Costa e o Costa a conversar com o senhor no Chiado e não sei o quê, desmantelaram-se uma série de infraestruturas de campanha que tinham sido montadas como se tudo já estivesse resolvido. Depois foi, sei lá, foi o 1º de maio, foi o 25 de abril, foi o 13 de maio, foi o Natal, foi tudo isto que nos levou até esta situação. Portanto, no meio de toda esta desorganização, ai de nós se não formos nós na prevenção, mas mesmo assim não estamos imunes, e ai de nós se não for toda a quantidade de profissionais que lutam até à exaustão contra a pandemia e contra a incompetência, a falta de organização e a desorganização que os seus superiores, alguns, e que os seus governantes lhe impõem. Portanto, aqui a minha homenagem a todos esses que são, neste momento, o nosso último garante e a nossa última esperança, porque o Primeiro-Ministro continua a dar entrevistas e a aparecer com aquele sorriso descarado, a falar da apatia dos portugueses, a falar que a apatia dos portugueses, não contávamos com a variante, imagine-se, do Reino Unido, e depois vem a variante do Brasil, e depois vem o deputado do Escoral, o deputado aqui do Escoral da Europa, Carlos Jorrinho, que disse outro dia, quiçá
quiçá, imagine-se, a terceira vaga está a aparecer aqui ao Ocidente. Epá, vão para o diabo com os carrecos, Deus me perdoe. Isto não é assim. Portanto, que alguém ponha fim a este estado de coisas, que alguém ponha ordem nesta desordem e diga uma coisa, perante este estado de impunidade quase geral, só há aqui uma situação, ou seja, há mais que razões, mas íamos causar uma crise política, íamos, sim senhora, mas há mais que razões para que o nosso o Presidente da República que temos pusesse mão nisto, demitisse este governo e chamasse à tentativa de formação de um governo que neste momento tem que ser de salvação nacional, porque é muita incompetência e não sabemos o que é que estará para vir. Portanto, que ponham esta maltinha toda lá fora, que acabem com os criminosos, com aqueles que são corruptos e com aqueles que permitem essa corrupção, essa criminalidade, neste caso, através das vacinas, através de tudo o resto, porque isto, infelizmente, é transversal aos vários setores da nossa sociedade. E, portanto, alguém ponha esta maltinha na ordem. E que me perdoem, enfim, um pouco da minha exacerbação de sentimentos e o meu desabrir da boca, o meu abrir de boca, mas de facto é isto que eu sinto neste momento. E porque foi isto que trouxe o tema daqui, o meu mais elevado, a minha mais elevada gratidão e da comunidade em geral, com certeza, e penso que poderei ser porta-voz a todos aqueles que mais ligados ao aspecto da saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, as pessoas da copa, da limpeza, tudo, que zelam neste momento e que não se esgota a sua capacidade e que continuem a ser superiores à incompetência e à desorganização que está por cima deles e ao lado daqueles que nos governam. E acho que disse. Muito bem. Alberto Magalhães. Eu acho que esta situação que nós vamos tratar, a incompetência, não é? Ou seja, o mau governo da pandemia, digamos assim. Eu acho que tem muito a ver com a situação política geral do país, não é? O Ricardo diz o Presidente da República devia demitir este governo e arranjar um governo de salvação nacional. Se fosse no tempo do Ramalhianos, do Presidente Ramalhianos, sim, podia. Neste momento, a Constituição impede isso. Os governos têm que ser aprovados na Assembleia da República e não estou a ver como é que a Assembleia da República teria uma maioria para aprovar um governo diferente daquele que existe neste momento. Aliás, parece-me que alguma arrogância, ou muita arrogância de alguns ministros, assim é que está, parece-me influenciada por esta situação. Isto é, há alguns ministros, por exemplo, o ministro Cabrita, a ministra da Saúde, conseguem dizer coisas incríveis e insultar os portugueses que criticam, por exemplo, a ministra, que chamou criminosos a muita gente, que critica, porque sente as costas largas, isto é, acha que o PCP e o Bloco de Esquerda à esquerda não vão fazer cair o governo, vão aprovar o próximo orçamento porque os resultados nas presidenciais são fatais, indicam que se eles fizerem cair o governo do António Costa serão punidos altamente por isso, e enquanto à direita o Rui Rio também não consegue formar governo de certeza, e nem o André Ventura, portanto a coisa está mal, o CDS deixou de existir praticamente, a Iniciativa Liberal só agora está a dar os primeiros passos e, portanto, António Costa e os seus ministros mais aguerridos sentem-se insubstituíveis e impunes. Têm um sentimento de impunidade muito grande. Isto é, qualquer governo que não tenha oposição de jeito tem tendência para abusar do poder. É uma coisa que toda a gente diz, mas muitas vezes não se leva a sério, não é? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Disse alguém, o Lord Ashton, ou agora não me lembro quem foi, mas disse e com alguma razão. E não havendo oposição numa democracia, quem tem o poder tende a desleixar-se.
a desleixar-se e a governar com algum desprendimento e alguma arrogância. E é o caso. Vejamos, por exemplo, eu vou começar pela educação, foi uma coisa que o Ricardo não falou. Eu não toquei, não propositadamente. Mas toco eu. Em 15 de junho do ano passado, eu disse aqui na rádio, numa nota, estando eu razoavelmente seguro de que os jardins de infância e os 3 ciclos do ensino básico deveriam ter recomeçado as suas atividades, pelo menos no mesmo dia em que as creches reabriram, isto é, em meados de maio, disse isto, reparem bem. Nessa altura, o Ministro da Educação era contra abrir as escolas. Era contra abrir as escolas por causa da pandemia. Nessa altura, nós aqui no A Torto e a Direito criticámos até os meses infindos em que a escola esteve fechada, sobretudo nos primeiros ciclos. Até porque isso prejudicava fortemente as crianças mais desprotegidas, com famílias menos cultas, economicamente menos favorecidas, sem dinheiro para internets e computadores, etc, etc. Este ano, o ministro deve ter ouvido tantos especialistas dizerem isto que nós dissemos em maio, e em junho, e em julho, e em agosto, etc. Deve ter ouvido tantos especialistas que se convenceu mesmo que era importante as escolas estarem abertas. E, portanto, este ano o problema foi ao contrário. Estava toda a gente a ver que as escolas tinham que fechar e ele teimosamente queria abri-las. Queria-as abertas, aliás, abertas estavam elas. Depois acabou por fechá-las, mas para manter a igualdade na miséria, declarou, e o decreto-lei assim o diz, o decreto-lei 3 de 2021, ficam suspensas as atividades educativas e letivas, reparem, educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e de ação social, Ou seja, estava tudo suspenso. Ele agora vem dizer que não, que os trabalhos de casa, as explicações, as ajudas não estavam suspensas. Mas é isso, trabalhos de casa, ajudas online, etc. Chamou atividades educativas que ele suspendeu para todos os estabelecimentos de ensino. Isto é, o Ministro da Educação, que eu considero desde o princípio muito incompetente, e não conheço grandes pessoas que o considerem muito competente, o Ministro da Educação proibiu, contra a Constituição portuguesa, proibiu as pessoas de aprender e ensinar, isto é, de comunicarem umas com as outras. Proibir professores de comunicar com alunos e vice-versa. Depois veio dizer que não, porque, entretanto, o António Costa negou que o ministro tivesse proibido o ensino virtual. E reparem que o ministro também nega e diz o seguinte, declarou o seguinte, reparem bem, este zigue-zaguear, quando lhe perguntaram um repórter perguntou-lhe sobre a hipótese do ensino à distância, porque não o ensino à distância, nestes 15 dias. E Brandão Rodrigues declarou, vou citá-lo, este zigue-zaguear, não digo oportunismo, mas espreitar sempre a exceção ou tentar fazer diferente, é o que nos tem causado tantos problemas em termos societais. Portanto, somos nós que pedimos para fazer diferente do que ele estupidamente decidiu, é que somos responsáveis. Mais uma vez, um ministro a responsabilizar-nos a nós pelos disparates que faz. Alberto, tende de concluir. Vou concluir rapidamente. Isto é, ele diz que nós é que causamos o problema. E qual o problema? É como se ele estivesse a dizer que as aulas virtuais propagam o vírus. Reparem, as pessoas estavam a querer fazer aulas virtuais. E ele diz que isso é que causa problemas, estes problemas todos que nós temos. É a malta andar a querer ser exceção. Portanto, ele não queria exceções. Ele queria tudo fechado, ponto. Em termos escolares. Portanto, em termos da saúde, rapidamente, a ministra, ora chorosa, ora furiosa, vai dirigindo isto
e chama criminosos aos críticos com a falta de planeamento. Mas no verão planearam o outono e inverno. Como? No Natal tiveram em conta a hipótese de nova vaga e os outros partidos concordaram. E daí? Eles dizem que todos concordaram. Eu não concordei. E houve muita gente, muitos especialistas de epidemiologia que não concordaram com o aliviamento das medidas no Natal. E quem manda não se pode resguardar dizendo todos concordaram connosco. Quem manda tem que dirigir, e dirigir bem e sabiamente. Muito bem. 14... Alberto, o programa tem limite. 2 minutos. No dia 14 de dezembro, o governo britânico caracterizou a nova variante como mais perigosa, mais contagiante e mais mortífera. O governo português fechou os voos do Reino Unido, como fez a Alemanha e outros países. Tinha tempo. O governo português mudou a sua política em relação ao Natal. Tinha 10 dias para mudarem. O plano de vacinação pode considerar-se um modelo de planeamento? Já vimos que não. Agora, só para terminar, os internistas disseram ontem ou anteontem no público, vários internistas entrevistados disseram que 1/4 das camas de enfermarias Covid-19 podiam ser libertadas se os doentes tivessem condições no domicílio. Ou talvez se tivessem condições em hospitais de campanha para onde pudessem ser descarregados para não estarem nas enfermarias dos hospitais. Mais não digo. Só para terminar, Alberto Magalhães, relativamente a esse aspecto, a Madeira, que tomou medidas de prevenção à revelia daquilo que foi aquelas tomadas pelo Governo Central e tomou essas medidas no arquipélago, está felizmente numa situação melhor do que a nossa aqui no continente. E mais, dá-nos uma lição de gestão de recursos, porque infelizmente tiveram que já receber 3 doentes de cuidados intensivos que foram ocupar lugar nos hospitais da Madeira. Muito bem. De facto, nós só para terminar ainda. Temos mesmo de avançar, e entretanto, só para terminar, e entretanto, há outro aspecto. Em Perth, na Austrália, por causa de ter aparecido um caso, foram confinados mais de 2 milhões de habitantes por um prazo de 5 dias. E aqui, mas eles são ricos. Andamos a subir para o lado. Muito bem, agora é a vez do Bento Anastácio. Bento, a sua opinião. Eu estava a pensar que era só espectador disto. Ora bem, aqui sobre a educação, começando na educação, o Alberto Magalhães parte do pressuposto absolutamente incorreto e absolutamente disparatado, porque ele parte do princípio que há um Ministro da Educação. Ora, o problema que se põe é que há 5 anos que não temos Ministro da Educação. Bem-vindo, Alberto, para o pequeno e restrito número dos gajos que acham que há Ministro da Educação. Estamos de acordo. Não há Ministro da Educação. Não há Ministro da Educação. Ponto. E aquele senhor de vez em quando aparece na televisão quando é empurrado a dizer umas quantas alarvices e por ali está. Em relação a outra, para ser telegráfico, já que os meus colegas de painel me gamaram o tempo, e diria que de forma telegráfica, as escolas têm que estar fechadas aí, com atividade letiva, etc., com aulas online, desde que, em minha opinião, isso não seja considerado dentro de atividades normais do calendário escolar, ou seja, esse tempo terá que ser reposto presencialmente. Temos uma quantidade de pessoas e de alunos neste país que não têm internet em casa. Que mesmo que para fazer os deveres o pai não sabe. Portanto, esse tempo tem forçosamente que ser utilizado, este intermédio para o acompanhamento dos alunos, mas que depois estas aulas têm que ser repostas. Mas para isto era necessário haver um ministro capaz de enfrentar uma das corporações mais duras deste país, que é a Corporação Professores. Não se pode. Isso é o sentimento corporativo
dos professores é maior que o sentimento corporativo dos agentes da polícia, em minha opinião. Portanto, é difícil lidar com essa pressão. Em relação às questões da Ministra da Saúde, eu sou das pessoas que tenho alguma simpatia pela senhora, quanto mais não seja, por ainda não ter desertado. Tem feito muita asneira, alguma dela sem nexo, mas contrariamente ao que aconteceu em muitos sítios, olha, como por exemplo aqui na vizinha Espanha, o Ministro da Saúde alçou a caganeta, desculpem a expressão, e foi ser candidato para a Catalunha. A senhora tem tido alguns erros, mas eu acho que aquela equipa tem com alguma dificuldade gerido isto bem, mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que quando há alturas destas em que o tempo de reflexão sobre decisões é difícil, conta-se que haja, por outro lado, por quem está no terreno, a fazer o circuito intermédio, tenha algum bom senso e alguma lealdade. O que não parece ter acontecido neste caso, que é, cada vez que surge um problema, o responsável, a nível das direções gerais, etc., abala e deixa a rapaziada pendurada, porque isto é difícil. Apesar das asneiras todas, eu continuo a ter alguma simpatia pela senhora. Quanto mais não seja, por aguentar que lhe passe um trator por cima, a seguir uma moto-niveladora, ela sacode-se e siga em frente. Não deve ser uma coisa fácil a vida como está. E depois, obviamente, as pessoas são humanas e podem muito bem explodir a determinado momento, e é humano que a ministra, numa determinada altura, tenha perdido a paciência e tenha gritado e tenha utilizado, de facto, expressões que não são as mais aceitáveis. Não se diz que são todos criminosos, etc. Portanto, foi muito infeliz. Foi infelicíssima aí. Bento, o que ela anda a perder é muito tempo com show-off, com conferências de imprensa e com cerimónias da treta. Aí é que ela anda a perder muito tempo. Porque uma ministra que passa tanto tempo à televisão com conversas que têm que ser feitas por um assessor de imprensa, de imagem. Pessoa, ou de imagem, ou daquilo que for, de imagem sim que também precisa. Embora ela trate bem dos cabelos e essa coisa toda. Portanto, olha uma coisa, Bento. Portanto, o tempo em que devia estar atrás, na trincheira, anda a gastá-lo em show-offs e não sei o quê. Aí estamos de acordo. Com todo o respeito, claro, nós vamos ter, passa tanto tempo. Vamos ter que discutir a Ministra da Saúde mais alto. Não, acho que não. Quero responder ao Vamos, tente ser por outro dia, o assunto tem de ficar por outro dia. Exatamente. Eu acho que já passamos da hora. Vamos terminar, Bento. Falta-me acabar a parte do tema do Ricardo, que ainda não falei nele. E, obviamente, eu solidarizo-me com o que disse o Ricardo, até porque tenho a experiência de ter passado, eu e familiares meus, muito tempo em hospitais públicos. Eu costumo dizer que eu nunca ficarei eternamente grato a quem deu uma morte decente ao meu pai no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, e quem trata as pessoas como trata, sem o mínimo de meios, sem o mínimo de condições, e ainda por cima levando com o nosso mau feitio. Eu gostava de ver, não vou ver, mas ainda bem, não vamos ter essa experiência de os médicos e os enfermeiros dos países civilizados, não conto os que nós mandamos para lá, fossem capazes de fazer metade fazem os nossos profissionais de saúde com o que têm à disposição, com as condições técnicas, com as condições dos edifícios, com as carreiras degradantes, com a forma indecente como são tratados. A todos eles, o meu abraço solidário. Temos de terminar. Muito obrigado pela vossa participação. À distância, mais uma vez. Ficamos por aqui. Regressamos 2 a 8 dias a torto e a direito. Boa tarde. Boa tarde.
A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Muito boa tarde. Está no ar o Realização programa de Sérgio Majar. Edição de 2 de fevereiro de 2021.